Olá pessoal, tudo bem? Gente, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Geração Anônima. Nós estamos gravando o segundo episódio nesse novo espaço, nesse novo tempo, e eu não poderia chamar uma pessoa, não poderia deixar de chamar, na verdade, uma pessoa que é tão importante na minha vida. Na verdade, gente, para esse podcast acontecer, tem um responsável. Claro que a primeira pessoa é o Senhor, né, que tem provido, tem trazido a visão que Ele tem para nós, mas o meu pastor. E eu não vim falar dele de forma específica, mas eu vim falar desse lugar onde eu estou plantada, desse novo tempo que o Senhor me plantou. Eu estou congregando hoje na Casa Profética. E quando eu decidi vir para cá, foi bem engraçado, porque eu não conhecia a visão da Casa Profética, eu não conhecia a missão da Casa Profética. Isso trouxe algumas dúvidas no meu coração. Mas o Senhor tinha já confirmado que esse era o tempo de estar aqui. Glória a Deus, foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Só que talvez você tenha alguma dúvida sobre a Casa Profética. Você quer saber qual é a missão dessa igreja. E você vai entender nesse vídeo. Então, meu pastor, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui, é uma honra receber você nessa mesa, né? Tudo está acontecendo, a gente entende, né? Como eu falei, é sobre o Senhor, mas é também sobre o seu sim para esse projeto. E eu queria que você compartilhasse com a gente, né, a missão da Casa Profética, né? O que Deus tem colocado no seu coração, o pastoreio. Então é isso, seja bem-vindo e eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Primeiramente eu quero agradecer a você, Paula, por esse convite especial aqui, está de novo, né? É verdade, segunda vez, né? No Geração Anônima, segunda vez. E primeiramente eu quero agradecer você e a sua audiência que tem acompanhado, né, todos os podcasts que você tem feito. E uma coisa importante que a gente tem trabalhado é o reino, sabe? Sim, sim. Uma das nossas missões, assim, a nível de igreja é não ser igreja, mas ser um reino. Sim. Né? Porque assim, há um contexto lá fora do qual a igreja tem passado por um processo muito delicado nesses últimos dias. Então, eu não tô assim, negando o ser uma igreja cristã, não é isso. Mas eu acho que as igrejas precisam estar mais fundamentadas no reino de Deus. Então, uma das missões que nós temos hoje na Casa Profética é um dos pilares principais nosso da Casa Profética é manifestar o reino de Deus através da igreja. Sabe? Sim. Essa dificuldade em onde as igrejas que elas são implantadas, elas nascem, muitas delas nascem do Senhor, mas as igrejas que nascem do Senhor, elas têm uma missão específica: manifestar o reino. E manifestar o reino é uma das maiores dificuldades da igreja. Por quê? Porque a igreja, para manifestar o reino, ela tem que parar de seguir o sistema. E talvez o paradigma mais relevante é uma igreja deixar de seguir o sistema. O que é seguir o sistema? Sim, o que seria isso, né? O que é seguir o sistema? O sistema é toda uma conjectura, é toda uma conjuntura, na verdade, uma conjuntura de fatos, de acontecimentos. Porque, por exemplo, hoje, o que é fazer um culto? Fazer um culto é, você vai começar com louvor, e algumas igrejas trabalham com 30 minutos no louvor. Algumas igrejas que às vezes não entendeu ainda o princípio, o propósito do louvor. 30 minutos no louvor, aí você vai ter um momento de dízimos e ofertas, depois você tem uma palavra pregada pelo ministro da noite, depois talvez tem um movimento ali de liberação de unção, às vezes não tem uma oração final, fechou, entrega de avisos, acabou. Então, nesse primeiro pilar, há um sistema que rege. A igreja tem que ser assim. Sim. Então, se você for nas igrejas evangélicas hoje no Brasil, você entra na igreja e presta atenção se não funciona dessa forma. Na verdade, a gente sabe o que vai acontecer. Eu, como membro, eu sento na cadeira, eu sei passo a passo. É isso. Exatamente. Quando eu era católico, e quando a gente chegava na missa,
eles entregavam um folhetinho. Então, tinha o passo a passo de como seria. Cronograma, né? Inclusive, a palavra que seria pregada já estava toda lá. Sim. Então, era uma coisa muito assim, do geral da Igreja Católica, é norteada por isso. Quando a gente olha para o modelo evangélico, você entra em cultos de denominações diferentes, pentecostais, neopentecostais, batistas, tradicionais, a famosa que agora é a church, né? A church, worship, tal. Quando você olha o modelo, é igual. 30 minutos de louvor, dízimo e oferta, vem uma palavra, depois os avisos. Então, manifestar o reino é você, primeiro, manifestar o reino na igreja. Você tem que primeiro entender, Espírito Santo, o que a gente tem hoje? Espírito Santo, o que nós temos hoje? Por exemplo, a mesa profética é um culto. Sim, sim. Às vezes na mesa profética nós temos o louvor, às vezes não. Às vezes nós temos mais ensinamento. Já tivemos na mesa profética só adoração. Sim. Só o fluir do Espírito. Então, o ambiente da comunhão. Porque, por exemplo, as pessoas entram na igreja, elas não têm um ambiente da comunhão. E uma das coisas que Jesus mais deseja hoje é a mesa. Meu Deus. É que nós sentemos à mesa. O reino, se você olhar toda a manifestação de Jesus, Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos. Sim. Eu fiquei sabendo de uma igreja aqui da cidade que o pastor, ele entra para uma sala, ele chega cedo, ele entra para uma sala secreta e tal. Ele quando começa o louvor, ele vai, fica ali no seu canto, prega a palavra. Terminou a palavra, ele ainda nessa sala, ele não acessa ninguém. Aí eu me pergunto, mas Jesus quer o contato com as pessoas. Sim. Porque assim, o mentor, ele é gente como qualquer outra pessoa. Sim. Ele não é melhor do que ninguém, ele não é diferente de ninguém. Ele só é apenas a pessoa que Deus constituiu para liderar o rebanho. Mas ele é uma pessoa normal. Ele tem que fazer todos os atributos que qualquer outra pessoa faz, só que ele é uma referência para os discípulos, para os fiéis e tal. E as pessoas precisam ter acesso ao seu líder. Como é que as pessoas vão copiar meu estilo de vida se elas não sabem como é que eu me comporto? Sim. Que elas não sabem como eu me comporto no trânsito, elas não sabem como eu me comporto no meu casamento. Então muitos líderes são cercados tipo assim, não, é porque ele é separado, ele é santo. Ok, tem que ser separado, tem que ser santo. Mas ele tem que mostrar para as pessoas a humanidade dele. Sim. Porque às vezes eu venho de congregações onde o líder, ele não permite que as pessoas acessem a sua humanidade. Eu não morri na cruz por ninguém, graças a Deus. Quem morreu foi Jesus. Eu só sou apenas eu costumo dizer essa expressão, eu sou o caseiro na igreja. Tipo assim, eu estou ali para cuidar, amando do meu patrão, do meu Senhor. Sim. É ele que dá as ordens, ele que coordena. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é muito forte, mas para entender a manifestação, que a igreja precisa manifestar o reino, tem igrejas que o Espírito Santo não tem acesso. Por quê? Sim. Porque para o Espírito Santo ter acesso, ele precisa remover o sistema. Meu Deus, isso é muito forte. É forte. Para ele ter acesso, tem que remover o sistema. Porque não é que o Espírito Santo não respeita a nossa organização. Por exemplo, como é que funciona o louvor na casa profética? A gente começa. Tem um horário para começar e a gente, nos cultos, geralmente domingo, quinta, a gente tem uns 5 minutos de atraso, assim, não porque tá esperando ninguém chegar, não, porque às vezes a gente tem esse momento, meio de semana, tal. No domingo a gente costuma ser mais pontuais. Sim. Né? Porque o culto é para Deus, a gente faz o louvor, inclusive, para o Senhor, o louvor não é para as pessoas. Então a gente começa. Precisamos tentar extrair o máximo, porque o propósito do louvor é gerar um ambiente para a manifestação da palavra. O louvor para muitas igrejas é o momento de animar o culto para esperar as pessoas chegarem. Tem muitas igrejas que é assim. Na casa profética, o louvor é o momento de atrair a presença de Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Eu aprendi isso aqui, vim falar nisso. Você atrai a presença de Deus com a adoração, porque
Porque o louvor não é para as pessoas, a palavra é para as pessoas, mas o louvor é para Deus. Por isso que, tendo gente ou não tendo, você tem que começar, porque você vai adorar o Senhor. Então, o louvor é a preparação da palavra. Então, o que eu faço? Eu atraio a presença de Deus e entrego na adoração, eu entrego o culto nas mãos dele. Então, a gente não tem aquilo, não é 30 minutos de louvor. Aqui na Casa Profética, a gente já fez louvor com 30 minutos, com 40 minutos. Geralmente passa de 1 hora porque eu quero encharcar. Isso aqui é muito novo para muitos ministérios. Isso aqui eu já sei já há muitos anos. O ambiente precisa estar encharcado de adoração. Quando as pessoas já se extravasaram, puderam extrair de dentro delas o melhor que aquele ambiente precisa, o ambiente completamente encharcado de adoração, pronto. Já está encharcado, a presença tocou, já ministrou, já fez o que fez, entrega para o ministro da palavra, e ali ele vai conseguir. Tudo bem, você pode ser uma pessoa organizada, você fazer um esboço, porque você já passou um tempo a sós na presença de Deus, você ouviu a palavra, o Senhor já ministrou seu coração, e ali, no geral, você traz sua palavra tudo bonitinha. Sim. Mas quando você encharca o ambiente de adoração e a presença de Deus vem, o ambiente que foi gerado, porque tem gente que ministra louvor cantando músicas e no sistema se canta 7 músicas. Eu venho de uma igreja que tinha que cantar 7 músicas. Não podia cantar menos e nem mais. Eu não conseguia. Eu nunca conseguia. Era uma missão para mim impossível. Sim. Porque eu tinha um entendimento assim. Tem uma canção que parece que Deus é atraído mais forte do que as demais. Sim. Então eu falei, poxa, eu perguntava, Espírito Santo, qual é a canção que o Senhor vai encher esse ambiente? Ele me falava. Sim, e você ficava nela. Eu cantava só ela. Sim. Eu fazia uma música de introdução para preparar os músicos e tal, e depois entrava nela e ficava só nela. Como era um tempo muito curto, eu ministrei louvor, já fiquei 6 horas ministrando adoração ininterruptamente. Então, quando me dava 30 minutos, eu falava, não tem condições de 30 minutos, é muito pouco. Por isso que a gente não consegue 30 minutos, porque 30 minutos você ainda está preparando o ambiente. Sim. Porque quando as pessoas entram no ambiente, elas podem estar vindo do trabalho, cansados, passam um dia exaustivo, cansativo. Quando você pega uma pessoa, às vezes a esposa brigou com o marido, mas não deixou de honrar o Senhor, veio para a igreja, problemas de filhos, é doença, é financeiro. Então a pessoa já entra na igreja, ela já entra com uma carga muito pesada. Até ela conseguir acessar a presença de Deus, às vezes demora um pouco. Até ela se concentrar, ela fechar os olhos e se envolver. Inclusive é um dos atributos que a gente apaga as luzes. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Nada contra, nada a favor. Eu gosto de luzes apagadas porque eu fui gerado nesse ambiente de adoração, de um ambiente mais apropriado. Eu gosto de orar de luz apagada. Então, o louvor prepara o ambiente. Sim. Ele é encharcado. Então, o louvor é para Deus, não é para mim. Não. É para mim adorá-lo. É para você adorá-lo. Então, tipo assim, não gostei daquela música. Ok, você não gostou, mas aquela música que nós estamos cantando, ela é exatamente o que nós desejamos que o Senhor faça no ambiente. A adoração profética, Paulo, que é uma das que eu mais trabalho, não a congregacional. A congregacional é quando você prepara um repertório e canta para Deus. A adoração profética é quando Deus quer que você cante para Ele. Meu Deus, então por isso que você se conecta tanto à música. Exatamente. Você não canta de olho aberto, você não vê as pessoas, você não conecta com ela ali. Claramente a gente vê que você se conecta com Ele. Isso é muito marcante. Porque assim, primeiro, o louvor profético, você pode dar para Deus uma opção de uma canção, mas quando você se introduz num ambiente da adoração, a Bíblia fala que Deus habita em meus louvores. Aí você começa a cantar, Ele pede músicas. Meu Deus. Ele começa a cantar, eu escuto, eu tenho um anjo que ele me acompanha na adoração, ele fala, canta essa que ele pediu. Aí a gente começa a cantar. Você vai perceber que quando a gente tem aquele momento, em alguns momentos do louvor, a gente começa a ler aquela coisa, quebração, tal, negócio pegado, daqui a pouco eu paro e fico só o dedilhar no violão ali. Na verdade, o que eu estou fazendo ali? Duas coisas. Eu quero saber que se o ambiente já está encharcado e o Senhor quer que a gente cante uma canção que está na eternidade. Adoração profética não é tambores. Adoração profética não é uma música, talvez, de guerra. Adoração profética
É quando você canta o que está sendo cantado na eternidade. Você traz para o ambiente físico uma música que está sendo cantada na eternidade. Então a gente começa a cantar. Aí Deus começa a pedir os louvores. Sim. Filho, canta essa. Canta essa. E aí o ambiente. E o mais interessante não é que você está fechado. Às vezes, eu estou ali quieto, eu paro ali, não estou ouvindo música nenhuma. Daqui a pouco, uma pessoa lá no fundo começa a cantar uma música que, dentro do espírito dela, Deus comunicou o espírito dela, a canção que está na eternidade. A gente escuta e começa a cantar. Então não é uma coisa de sistema. Não é 30 minutos, não é 7 músicas. Sim. É você encharcar o ambiente. O louvor tem um papel de gerar o ambiente. E o que é gerar um ambiente? Gerar um ambiente é ministrar Deus e Deus ministra o povo. Então quando Deus é ministrado pelo povo através da adoração, ele vem e começa a tocar as pessoas. Ali as pessoas são curadas, são libertas, são restauradas. Só na parte do louvor. Sim. Então eu não posso seguir. Eu tenho que encharcar o ambiente com a glória de Deus ali, através da adoração, e o Espírito Santo se envolve naquele ambiente, começa a ministrar as pessoas. Pronto. Quando você viu que o ambiente está encharcado, às vezes a gente fica tentado, quando o ambiente flui muito, deixar só fluir a adoração. Sim, sim. De ele ser livre, né? Às vezes também, né? Esses dias aconteceu. Você não entrou na palavra. Não entrou. Só adorou. Meu Deus, aquele dia foi... É bom você não ter um script, né? É bom. Quando você não está no sistema, você não está preocupado se agora é a hora da palavra, agora é a hora do louvor, agora é a hora do dízimo, agora... Sim. Então, assim, você não fica preocupado. Você tem uma organização do culto. Sim. O culto vai ser organizado dessa forma. Mas, Espírito Santo, como você quer fazer? Como você quer? O que você quer hoje? Só que, antes do louvor, tem a intercessão. Se não houver intercessão... Porque qual é o papel da intercessão, Paula? É preparar o ambiente para o louvor. Porque se não tiver a intercessão antes do louvor, os ministros do louvor podem ter dificuldade para ministrar. Para fluir no ambiente, né? Coisas que se levantam para... A intercessão são os atalaias que ficam sobre os muros, no campo de vigília, guerreando com flechas, com arcos, com palavras proféticas. Mas você acha que é necessário guerrear? Eu estou perguntando porque tem igrejas que não falam mais disso, não, que não existe mais demônios, você não precisa mais levantar uma guerra ali pela sua igreja. Né? A gente não fala mais sobre isso, não. Agora a gente só fala de prosperidade, vai dar tudo certo, nada vai dar errado. É importante isso, pare de sofrer. É importante o momento de batalha espiritual, porque presta atenção. Às vezes a gente está olhando, tá lá o menino cantando, o pessoal tocando e tal. Ali, Paula, é uma guerra. Porque o mundo espiritual se move por adoração. Jesus foi levado para o deserto 40 dias, 40 noites. Depois desses 40 dias, 40 noites, ele teve fome. O diabo começou a oferecer as coisas para ele. Em troca de quê? Da adoração. Tudo que ele queria é que Jesus se prostrasse e o adorasse. Então, no momento da adoração, é a guerra. Então, a intercessão antes do louvor prepara o ambiente para o louvor, ou seja, ele já fez as linhas de frente, já amarrou as entidades que pode estar tentando perpetrar o ambiente, já expulsou os capeta tudo para fora, já liberou um ambiente de restauração, de cura, as palavras proféticas já foram liberadas, o louvor entra e flui. E aí o cara que vai pregar, ele pode pegar o esboço dele, se ele consegue fluir no profético, pode pegar o esboço dele e guardar, porque o espírito da profecia opera dentro do ambiente. Então ele vai pregar uma palavra que vai mais além do que ele transcreveu ali no papel, no iPad, no celular, e ele começa a ministrar o coração das pessoas que está no ambiente. Ter o esboço, se organizar é bom, porque Deus é organizado, mas transformar a igreja num reino é você primeiro fugir do sistema. Sim, muito se bom. Desconectar do sistema. Muito bom. Foi muito bom isso que você falou sobre não ter um script. Quando eu pensei em vir para cá, eu vim em uma vigília, eu falei para Deus assim, Deus, eu estou indo para um lugar que eu sei que eu tenho liberdade para chorar. Porque eu sabia que o louvor aqui demorava um pouco mais. E vigília é muito mais, né? Na verdade, a gente louva muito, adora muito. E aí eu cheguei, puxei a cadeira, sentei no chão, que era isso que eu queria. Eu queria intimidade, ainda que eu estivesse junto com o corpo, eu queria intimidade com o Senhor da mesma maneira. E aquilo foi muito marcante, que eu pude, na verdade,
ser eu com ele, no ambiente com as pessoas. Então, isso é muito marcante, não ter um script, né? Não saber o que vai acontecer, mas se envolver com a presença. Isso é muito bom. Você falou sobre casa profética. Tem casa profética e mesa profética, né? Que faz parte da casa. Essa questão do nome da casa profética e a mesa profética, como foi essa direção que o Senhor te deu para... A importância, assim... Uma vez um pastor me procurou e falou assim... Eu estava ouvindo suas músicas... E eu vi que você cantou coisas em 2014 que estão sendo cantadas agora em 2019, 2020. E eu vejo que você é muito profético nas canções e tal. Aí eu falei para ele assim, mas mesmo. 2014 eu gravei uma música e na estrofe da canção, o nome da música é Purifica, na estrofe da canção ela cantava assim: pode entrar, que a casa é tua. E quando veio a casa profética, não nasceu já, eu tenho um nome de uma igreja, casa profética, não. Eu fiz um evento no ano de 2022, foi no ano de 2022, eu fiz um evento, a gente ia fazer no sítio, ia ser um encontro profético no sítio e tal. Aí, um discípulo meu, Ian, falou assim: por que a gente não aluga uma casa aqui na cidade? Acho que eu vi esse vídeo dessa casa. Por que a gente não aluga uma casa na cidade? Vamos procurar uma casa, a gente faz o evento na casa. Vamos tentar alugar uma mansão. E aí alugamos uma casa grande, uma sala enorme, e fizemos um evento chamado Casa Profética. E como veio esse nome, casa? Porque era uma casa. Isso. Aí você falou, é uma casa profética. O nome ia ser... ia ser num sítio, a gente ia botar caverna de adulão, alguma coisa assim. Sim. Aí, quando o Ian falou assim, a gente aluga uma casa e bota o nome do evento Casa Profética, ou seja, nós vamos reunir uma turma na sala de uma casa e a gente fez uma mesa, colocou uma mesa lá, todo mundo comendo, e aquele momento descontraído, e surgiu essa ideia, ter uma casa profética. Aí quando eu fui olhar, eu falei, cara, que interessante isso aqui. Eu já tinha algumas canções que falavam sobre casa. Eu tenho canções desde 2012 que fala sobre casa, pode entrar, né? Só que eu gravei em 2014 essa Purifica. Eu tenho uma outra música que eu canto: pode entrar, que a casa é tua, eu deixei aberta para você. E aí quando a gente deu a ideia de fazermos o evento Casa Profética, na verdade era um sítio, a gente ia alugar um sítio, falou, não, vamos alugar uma casa na cidade, a gente faz tal. Aí fizemos o evento, deu certo. Quando eu estava já orando, buscando direção de Deus e tal, que veio a ideia para ter que Deus me chamou para ter o ministério, para abrir a igreja. E aí eu não tive dúvida, assim, tipo assim, qual o nome seria. Porque a minha visão de ministério, Paula, é assim. Inclusive, esse é um dos pilares. É ter um ambiente que a gente consiga ter acesso ao pequenino, meu Deus, e ao grande. É sobre isso. Porque se casa entra aí, né? Porque assim, se você olhar, nós temos alturas diferentes, nós dois, mas sentados a gente fica do mesmo tamanho. Então, assim, é nivelar as pessoas. Porque, por exemplo, eu tenho um título profético, o pessoal chama de pastor por uma questão de ofício, todo mundo hoje Mas você pastoreia muito bem, eu acho que você nasceu para ser pastor e de profeta, você cumpre esse ofício muito bem como pastor. Bom. Mas, assim, eu tenho um título de profeta, mas uma vez um cara perguntou, Jefferson, vou colocar o seu nome no cartaz, você quer que te chame de quê? De profeta, de pastor? Como é que você quer que você seja referendado? Eu falei assim, de Jefferson. Porque assim, tem muitas pessoas que se apossam do título, mas não têm a função. Ou seja, eu quero ter a função, mas não quero me apropriar do título. Eu quero sentar na mesa e ser gente. Porque Deus não está preocupado com o meu título. Ele está preocupado se eu estou fazendo aquilo que Ele me destinou para fazer. Sim. Então, esse pilar de você assentar na mesa, de você poder compartilhar do pão, de você poder ouvir o coração das pessoas sem uma burocracia, sem um protocolo de acesso, sem um horário específico, sabe? Deus. As pessoas terem acesso. Uma coisa importante que você pontuou, que você veio para uma vigília e um culto
e você se sentiu você. Sabe? Você ser você. Uma vez eu convidei uma discípula para pregar e ela falou assim: pastor, eu já tenho um esboço, você quer ouvir? Eu falei: não. Ela: mas você não quer ver o que eu vou pregar? Eu falei: não. Eu confio no meu discipulado. Eu confio naquilo que eu estou ensinando para você. E se eu não confio no que eu ensino para você, eu não confio em você. Então eu falei: não, o que o Espírito Santo plantar no seu coração, eu quero ouvir. Meu Deus. Sabe? Eu quero receber. E essa questão, por exemplo, a gente tem uma mania. Na vigília a gente pode tirar a cadeira, pode deitar no chão, tal. No culto normal não pode, no sistema não pode. Não pode. Verdade. Engraçado, eu chamei uma pessoa para vir aqui na igreja, que ela falou que queria para a igreja. Eu falei: pode vir. Se prepara para chorar, se prepara para sentar no chão, deitar se você quiser. Você tem liberdade, foi a palavra que eu falei. Você tem liberdade. Aqui a gente tem isso. Para mim não tem diferença. Quer ver uma coisa que me chamou a atenção uma vez? Eu fiz parte de um ministério que era assim. Um dia, pessoas que tinham pecado, assim, que não eram casados formalmente, que fornicavam, não podia ceiar. Homossexuais, todo mundo que de alguma forma carregava algum fardo do pecado. E tinha alguns protocolos, quem estava na disciplina, enfim, uma série de coisas que essa igreja acaba expondo isso. Não chegava a expor, mas tipo assim, eles Você falavam: sabia. Você ceiava se você quisesse. Entendi. Porque tem o texto de Paulo que fala em Coríntios: examine o homem a si mesmo. Sim. Não é o líder que vai examinar: eu vou examinar você está em pecado. Não é como no tempo que o sacerdote examinava o sacrifício, não. E aí só que num dia, na ceia tem todos os protocolos. Só que em um outro dia, teve um congresso, um retiro, a gente estava participando, e eles iam fazer uma ceia, só que naquela ceia não era uma ceia, era um ato profético. E naquele ato profético, podia todo mundo. Quem tivesse pecado, quem não tivesse, todo mundo podia ceiar. Aí eu falei: mas peraí, na ceia formal, regular do sistema, não pode. Nessa aqui, que vai fazer a mesma coisa, vai comer o pão, beber o vinho, é um ato profético. Então, é determinado pelo quê? Por uma palavra? Eu falei: esse é o sistema. É por isso que, para mim, não tem diferença. Se é um culto de domingo, que alguns dizem que é o culto evangelístico, culto da família, para mim não tem culto diferente. A mesa, o culto da quinta, que eu não gosto nem da palavra culto, o culto de domingo, a reunião de domingo, não tem diferença. Eu inclusive falo para os discípulos, gente, eu estou agoniado porque eu estou ministrando um louvor numa extravagância e vocês estão presos na cadeira, larga essas cadeiras para lá, se joga no chão, vem para frente, chora, grita, pula, se extravase. O sistema te molda. Tem igrejas que tem cadeiras de madeira ainda, né? Sim. Você está preso, é um proselitismo religioso. Você não tem nem lugar para ajoelhar, né? Não, é fechado, é um sistema ali que você não consegue. E na adoração, eu gosto de gente jogar a cadeira para o lado, se jogar no chão, deitar, chorar, gritar, pular. Eu amo as expressões. Meu Deus. O louvor tem que ter as expressões, tem que ter, sabe? Eu fico ali, às vezes ali a gente se retrai um pouco, porque a gente está ministrando, mas às vezes eu me jogo no chão, eu choro, eu grito, e eu gosto de gritar muito no louvor, é impressionante. Então, eu gosto de ser você, da com a manifestação, né? Da manifestação livre. Meu Deus. Eu tenho um evento chamado Adorar, você já foi? Sim, muito bom. E as pessoas Adorar falam muda assim, a nossa aqui vida. tem uma coisa diferente. Sabe o que tem de diferente lá? Sim. Liberdade. Essa é a palavra, sim. Porque a Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Então as pessoas falam, mas aqui eu posso ser eu. Eu não preciso de um personagem. Eu não preciso usar uma máscara. Meu Deus, eu amo isso, Paula. Você ser você. Quando você pregar, mas eu gosto de pregar de olho fechado. Prega de olho fechado. Mas eu gosto de pregar andando, ande. Eu gosto de pregar gritando, grite. A liberdade. Eu não gosto de pessoas que é um personagem, sabe? Então, essa base, essa missão da Casa Profética, de você ser você, de você fluir. Eu gosto, pastor, eu sou
mais engomadinho, eu gosto de ficar quieto no meu canto ali, meu louvor é quietinho. Seja quietinho. Ah, não, pastor, eu gosto de gritar, eu gosto de me extravasar. Extravase. Não escandalize com quem fica quietinho. Você que é quietinho, não se escandalize com quem grita. E vamos juntos. Sem rótulos, sem regras. Porque Deus quer que a gente faça com ordem e decência. Tudo é com ordem e com decência, mas com extravagância. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Imagine quando a gente conseguir não controlar o culto. Meu Deus. Agora é a palavra, agora. Não controle o culto. Deixa o Espírito Santo fazer na liberdade. Espírito Santo, o que você quer hoje? Quando eu chego aqui, eu falo, Pai, o que o Senhor quer fazer hoje? O que o dono da igreja quer? Pai, somos os cooperadores do reino. A gente quer cooperar. E no reino, Paulo, a Bíblia fala em Mateus 4 que por onde ele passava, enfermos eram curados, leprosos eram limpos, pessoas eram libertos dos espíritos imundos. Então, aqui eu já presenciei libertações na hora do louvor, já presenciei curas, sem ninguém botar a mão, sem ninguém falar nada, pessoas já foram curadas na hora do louvor. Por quê? Por causa da liberdade do reino, porque onde há a manifestação do reino, ali Deus pode fazer tudo. Porque ele é livre, né? Ele tem liberdade. Ele é atraído, ele é livre. Meu Deus. Eu faço esboço, mas na maioria das vezes, quando eu venho, eu nem sei o que eu vou pegar. Acredita? Acredito. Uma vez eu estava conversando com o Léo, do culto, o líder dos jovens, aí eu falei assim, Léo, a gente podia conversar com o pastor pra gente fazer uns cards com a palavra que ele vai trazer. Aí ele olhou pra mim e falou, Bisseu, Paulo, é o seguinte, eu não sei se te falaram isso aqui, acho que ninguém nunca te falou, não. Mas o pastor, isso tem pouco tempo, tem as 2 semanas, o pastor, ele é um homem guiado. Ele não entra dentro de uma caixinha e tipo assim, eu sei o que eu vou fazer. Ele é muito guiado. Então, assim, às vezes Deus vai falar algo na hora para ele e vai se manifestar ali. Aí eu falei, eu entendi. Eu vou ter que deixar fluir dessa forma também e Deus vai fazer. Faz igual o Jason, let it flow. Porque assim, quando a gente... Não que não seja organizado, eu faço esboço de vez em quando. Às vezes eu quero pregar uma coisa e Deus permite eu pregar. Sim. Porque às vezes eu quero trazer um ensino, de repente às vezes não foi nem eu que quis pregar. Ele já plantou no meu coração e a gente pensa que é a gente, né? E uma vez eu tava assim com uma dificuldade. Falei, Deus, eu tô sentindo uma dificuldade, eu não sei que palavra eu vou pregar. E eu vim pro culto assim, de muitas vezes que eu já vim, eu falava assim, não, eu sei que o Senhor está preparando, eu sei o que o Senhor quer falar, então eu estou descansado. Mas nesse dia, eu senti meio que uma crise, eu não sabia o que eu ia pregar e eu não sentia que tinha uma palavra. Porque às vezes ele planta uma palavra e você fala, fica com o Senhor. Porque assim, eu geralmente, o que eu faço? Eu não estudo a Bíblia. Não estudo a Bíblia. Porque Deus não me chamou para estudar, Ele me chamou para meditar de dia e de noite e trazer ela para dentro de mim. Então, tipo assim, se você falar para mim hoje, você pregaria hoje em que assunto? Por exemplo, eu não gosto de entrar em assuntos que eu não tenho autoridade. Porque o que torna você uma autoridade naquilo que você prega é quando você vive. Tem coisas aqui que eu não vivo ainda. Não é que há pecado na minha vida. Não, tem coisas que estão muito acima de mim. A palavra de Deus, ela é muito acima de nós. Só que assim, o Espírito Santo, quando ele te manda pregar uma coisa que às vezes você não viveu ainda, fique em paz. Ele vai te dar uma experiência. Para que quando você pregar, você tenha uma autoridade para falar daquele determinado assunto. Agora, existem assuntos que já estão vivos no meu espírito. Eu já consigo pregar aquele assunto porque já está dentro de mim. Aquele texto, aquela palavra, aquela mensagem. E eu sempre falo para as pessoas, quando você, principalmente os profetas, aí eu já falo para os profetas agora. Sim. Não faça teologia literal, humana. Os profetas não podem fazer teologia, porque a teologia vai engessar. Imagine um profeta engessado.
profeta tem que ter sensibilidade no ouvir. E a Bíblia, eu gosto muito da Bíblia judaica. Inclusive, eu quero gravar um dia, um momento aqui, nós vamos gravar depois, falando só sobre traduções bíblicas. Isso é um assunto, Paula, de uma importância, uma relevância muito grande. A tradução bíblica. Então, a minha Bíblia não tem aqui, se você abrir, ela não tem explicações, não tem estudos aqui embaixo. É só o texto bíblico. O Espírito Santo e um coração disponível para receber de Deus. Meu Deus. Sabe? Porque a revelação do Espírito, ela flui quando você se relaciona com o Espírito de Deus. Muito bom. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele tem toda a verdade. E ele pode te dar a verdade. Às vezes, quando ele quer que eu me aprofunde em um determinado assunto, ele me leva, sim, a dar um Google ali, pesquisar e a ler algumas coisas, ali interagir, mas algumas coisas ele corrige. Por exemplo, o Salmo 23, que é o Senhor, o famoso Senhor meu pastor, nada me faltará. Sim, mais conhecido, acredito. O 23 e o 91, né? O 91. Sim. Ele falou para mim que o Salmo 23, o versículo 1, não é daquela forma. Ele falou para mim. Depois, mais para frente, eu estava ouvindo alguns rabinos, outros estudiosos da Bíblia, da Torá, que veio testificar daquilo que eu já sabia. Eu tinha medo de pregar o Salmo 23 da forma correta, como o Espírito Santo me ensinou, porque eu falei, não vou falar sobre isso, ninguém falou sobre isso. A crise profética de você não pregar um assunto que não tem ninguém pregando, porque tem gente que só fala quando ouvir uma pessoa demais, não é nem autoridade, uma pessoa que tenha mais... ela é mais famosa, ela tem mais notoriedade com as pessoas pregando. Então, eu fui ler o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Na verdade, a palavra nada, ela não tem ali no original, no hebraico. O original fala, o Senhor é o meu pastor e Ele, o pastor, não me faltará. Ele. E aí ele começa. Ele me levará a pastos verdejantes, ele me levará às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Fala do pastor, porque eu sou servo do Senhor, vou fazer 20 anos, agora estou pontuando 20 anos. Amém, glória a Deus. E faltou algumas coisas na minha casa. E o Senhor ele é o meu pastor, e sempre foi desde quando eu aceitei Jesus como meu Senhor. Só que faltou algumas coisas na minha casa. E eu questionava, eu profetizava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas faltou coisas na minha casa. Então, ele é o meu pastor e está faltando algumas coisas na minha casa, por que está escrito? Ele não me faltará. Ou nada me faltará. Não é as coisas, não são as coisas que me faltará. É o pastor. Porque ele fala, o justo passará por muitas aflições, mas eu o livrarei de todas. Então, ele não me faltará, é o meu pastor, porque é ele que é meu tudo, é ele que me supre de tudo. E se ele não suprir, Jefferson? Ele continua sendo meu pastor. Amém. Então, o profeta, você pode estudar a Bíblia pela palavra e você tem que entender que o espírito da profecia, que é o espírito da verdade, te dá a revelação. Se ele quiser, ele te guia a um nível de conhecimento para você ouvir de pessoas, estudar um determinado assunto. Ele pode fazer isso. Mas, no geral, é palavra de Deus, Espírito Santo, e um extra, o deserto. Os profetas são gerados no deserto. Eles não são necessário. Eles não, todo profeta que se preze, ele tem que passar pelo deserto. Não adianta. Se não passar pelo deserto, ele não é profeta. Ele não é profeta. Então, essa liberdade do Espírito Santo que a gente quer é uma manifestação do reino. Amém. Muito bom. O sistema não permite essas liberações de Deus. Muito bom. E você falou sobre Bíblia na mesa profética. Mais que incrível que pareça, parece que é um momento só de comunhão, né? A gente está ali, talvez quem veio de fora, acho que a gente só tem para comer e bater papo. Mas é um momento mais, para mim, de forma particular, é o momento que a gente mais cresce em relação a entender a palavra. Você entra muito ali de várias maneiras. Como veio isso, essa inspiração no seu coração, né? De unir ali a comunhão, mas a palavra que... Como é que você tem um ditado que você fala? Que você deu um caldo? Como é que você fala? Deu caldo, né? As palavras de terça,
a famosa EBT, Escola Bíblica de Terça, para falar, casa profética não tem EBD, Escola Bíblica Dominical, que tem que ser o sistema. A escola bíblica tem que ser domingo de manhã. Não, gente. As movimentações de Deus. Tem um texto, Paulo, eu quero ler para você. Sim. Esse texto gera um paradigma muito forte nas pessoas. E a igreja, uma vez eu li numa reunião de pastores, de Cida Nicolau, minha pastora, ela me deu um momento para pregar. Jeremias 8:7. Eu preguei sobre esse texto, para você ver que coisa interessante nele. Jeremias 8:7. As cegonhas no céu conhecem as estações. As pombas, as andorinhas, os grous sabem o tempo de migrar. Mas o meu povo não conhece as regras de Adonai. Então, Deus tem uma regra, sabe? Ele tem uma regra. O homem, quando ele descobre que uma coisa funcionou e ela veio de Deus, ele começa a fazer, ele desgasta, ele faz, só que Deus tem movimentações. No reino tem movimentações. Ontem se curava com uma imposição de mãos, amanhã talvez não precise mais impor as mãos. Você fala. Sim. Num tempo Moisés bateu na rocha, só que a movimentação de Deus mudou. Moisés, a regra agora é outra, você fala a rocha. Então o homem, ele gera um proselitismo religioso, porque ele tem que engessar a coisa. Não, Deus se movimenta dessa forma. E às vezes não é dessa forma. A escola bíblica era no domingo de manhã, mas as movimentações de Deus mudou. Agora a gente faz nossa escola bíblica. Gente, a casa profética tem escola bíblica. Sim, verdade. Há terças-feiras, só que o formato mudou, Paulo. Agora, em vez de um culto de ensino, onde as pessoas estão ali ouvindo a palavra, é na terça, é numa mesa. E aí você une. Por exemplo, quando as pessoas chegam novatas aqui, que eu falo, não, quer se interagir com as pessoas, vem terça. Porque terça você senta na mesa. Sim, é mais intimidade, né? Você come com as pessoas. Comunhão. Era o modelo de quem isso? Jesus. É o modelo de Jesus. Verdade, meu Deus. Ele sentava na mesa. 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças. Jesus terminou a conferência, pregou. E aí? Vamos liberar o povo, Jesus, porque o povo tem que ir embora. Não, manda o povo sentar na mesa. Amém, muito bom. Porque na mesa se multiplica o pão. Na mesa as curas vêm. Na mesa a intimidade com Jesus vem. Na mesa vem a provisão. 5 pães e 2 peixes é trazido para uma multiplicação. Os milagres de Deus acontecem na mesa. Então, quando você senta na mesa, traz o seu discípulo que tem uma resistência. Você quer ver uma coisa que mais cura pessoas na mesa? Rejeição. Porque por exemplo, o pessoal vai chegando por último, vai sentando atrás das cadeiras. Muito bom isso você vai falar. E eu não gosto que senta atrás. Tem que sentar em volta da mesa. Sim, todos na todos mesma fazem condição. parte. Todos têm que sentar na mesma condição na mesa. Por quê? Porque percebe, todo mundo que tem um pouco de rejeição, inferioridade, vai sentando atrás. E não pode. Tem que sentar em volta da mesa. Ou seja, a mesa, Deus te dá um acesso. Muito bom isso, muito bom. Então, como a mesa é profética e tudo que é profético fala, se a pessoa senta atrás, eu não deixo, eu trago, vem para frente. Sim, já aconteceu comigo essa situação de chegar super atrasada, sentei atrás para não te incomodar e você não entra, senta na mesa, e fala assim, senta na mesa, filha, senta aqui. Isso muda. Muda. Né, a gente? Eu mesmo, poxa, eu poderia ter ficado aqui, mas ele fez questão de que eu sentasse na mesa como todo mundo que estava aqui. Não é simplesmente... Porque tem uma parábola que conta que o Senhor convidou algumas pessoas para comer, para trabalhar. Combinou o salário e eles chegaram cedo e foram trabalhar. Um pouco mais ao meio-dia, ele encontrou outros perambulando. Quer trabalhar com a gente? Não, quero, vamos trabalhar. Combinou o salário e foi. E um chegou já no finalzinho. Ele, quer trabalhar para mim? Eu vou te pagar um denário, sei lá, uma coisa. E ele chamou. Aí, os que chegaram por último, ele deu um denário. O mesmo que eles tinham combinado com os que chegou cedo. Os que chegou meio-dia também ganham a mesma coisa. E os que chegaram no início ganham a mesma coisa. Os que chegaram no início falaram, mas peraí. A gente trabalhou com o Senhor o dia todo, eles chegaram agora e o Senhor deu o mesmo valor que deu para a gente. Aí Jesus falou assim, o que eu combinei contigo? Dá um denário, então, o que eu combinei com você está feito. Ou seja, não importa se você chega na hora,
É bom chegar no começo, sim, né? Ser para pegar pontual, tudo. honrar. Sim. Mas não importa, porque a mesa, Paula, profética, tudo fala. Quem chegou no início, para Jesus, no reino, não no sistema. No sistema, quem chega primeiro, desfruta, quem chega depois, desfruta. E o texto ainda fala assim, numa parábola, os últimos serão os primeiros. Então, para mim, chegou depois, a mesa tem que abrir, porque todo mundo tem acesso. A gente não vai limitar, não vai regrar o acesso. Então, a mesa profética é um culto. É um culto ao Senhor. Tem louvor, tem palavra, tem liberação de unção, tem até os avisos no final. Sim, verdade. Só não tem regra. Meu Deus. Tem ordem e decência. Liberdade. A liberdade. Ordem e decência. Tem ordem e tem decência. A gente não profana, a gente não libera heresias, dizendo que Deus não disse o que está escrito, ou que Deus disse o que não está escrito. Não. Com ordem e decência. E com Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de fazer as coisas respaldadas pela palavra. Porque quando você faz... eu tive uma experiência que Deus... A gente deixava a Bíblia de lado e vamos pregar as experiências. Não, as minhas experiências como profeta de Deus, como pastor, as minhas experiências pessoais são minhas. O modelo de ministrações, o modelo que nós seguimos dentro da casa profética é um modelo apostólico. O apostolado contemporâneo, que eu acredito que Deus ainda tem apóstolos pelos nossos dias, eu acredito nos dons do Espírito, eu acredito nos ministérios, nos 5 ministérios, eu acredito, inclusive, a casa profética flui nos 5 ministérios. Amém. Por exemplo, a minha unção e função profética. Mas eu me movo no dom pastoral e no dom apostólico. Eu me movo no dom pastoral e apostólico. Não me movo no dom mestral e nem no dom evangelístico. Mas tem pessoas na casa profética que se movem no dom mestral e tem pessoas que se movem no dom evangelístico. Tem. Sim. A casa profética flui nos 5 ministérios. Por que tem que fluir nos 5 ministérios? Porque é a manifestação dos 5 ministérios que fará com que o corpo cresça saudável. Sim. É para tornar o crescimento da igreja. Agora, não tem hierarquia. Muito bom falar sobre isso. Muito bom. Por quê? Porque eu vi de um lugar que existia muito essa questão. Líderes, você está nessa função. Não que a gente não tem que ser liderado, a gente tem que ser liderado. Mas há uma diferença muito grande entre as pessoas. Há uma distância muito grande por causa das lideranças. E eu não vejo isso aqui. Aqui eu sou igual a você, eu sei que eu não sou. Mas assim, se tem um intercessor, eu sou da mídia, a gente é igual. Eu não me sinto diferente de você, nem você de mim. Como é que você faz? Que as pessoas entendam que elas não precisam concorrer umas às outras. Ok, isso é interessante. Eu tenho uma fala, talvez eu traga algum respaldo bíblico, talvez não. No reino não tem hierarquia. Não tem eu mando, tu obedece. No reino não tem. No império tem. Na igreja, onde tem hierarquia, não é reino, é império. No inferno, que é um império das trevas e não um reino das trevas, no império das trevas tem que ter hierarquia. Senão um vai subir sobre o pescoço do outro. Sim. Um quer mandar no outro, um quer bater no outro. O espírito do ódio quer ter inveja, o espírito da inveja é uma bagunça. Então no inferno tem que ter hierarquia. Onde não tem a manifestação do Espírito de Deus, tem que ter hierarquia. Tem que ter alguém mandando, e o subgerente, o gerente, tem que ter o pastor presidente, eu tenho uma raiva dessa palavra, o pastor presidente, o pastor sênior, o pastor... Não, gente. O reino não tem hierarquia. Pastor, como é que é? Não tem hierarquia? Não tem hierarquia no reino. No reino tem função. Deus criou Gabriel para ter a função e ele tem a função. Deus criou Miguel para uma função e ele tem a função. No reino tem função. Então, por exemplo, esse aqui é um microfone. Ele não pode ser água. Sim. Ou copo para beber. Isso aqui é uma Bíblia, é um livro divinamente inspirado por Deus. Amém. Isso aqui é um celular. Eu posso usar esse celular para uma outra função, mas ele não tem essa função. Isso aqui é uma xícara. Então, a xícara é melhor do que o celular?
Não, cada um tem sua função específica. Cada um, Paula, tem sua função. Então eu não preciso dizer para ninguém aqui na igreja, nunca falei, gente, eu sou o líder. Parece uma coisa. E se falar se estava errado, porque de qualquer forma Eu sou líder, lidera, né? mas não sou eu que mando. Meu Deus. Eu não mando. Eu tenho um modelo de liderança assim. Eu quero inspirar as pessoas. Muito bom. Você me falou sobre isso esses dias e mudou Eu quero que as pessoas... a minha visão. Eu quero que elas façam por inspiração. Gente, faça sendo inspirado. Por exemplo, eu aqui, Paulo, já fui pedreiro, já fui eletricista. Não, você... Já fui técnico de som, baterista, ministro de louvor, pregador. Eu não gosto da palavra pregador. Ministro da palavra. Só não gosto do ministério infantil, porque com os pequenininhos eu não tenho muita afinidade. Sim. Mas já fui faxineiro. Sim. Nunca limpei banheiro, que eu tô raiva de limpar banheiro. Fui de tudo. Eu quero que as pessoas façam aqui por inspiração. Poxa, eu tô vendo meu pastor fazendo, eu vou fazer. Porque eu não sou melhor, porque eu tenho uma função, porque Deus me criou para liderar o ministério. Deus levanta líderes, pessoas dos quais a gente precisa reportar e é a quem ele cobre para que os outros possam. Mas ser líder nunca será ser maior do que ninguém. Ser mais especial, ser mais... os benefícios. Eu sempre falei, nunca honre um líder. Gente, nunca honre um líder, um pastor, mais do que honre seus pais. Nunca. Se você honrar um líder, um pastor, um apóstolo, um profeta, eu já fiz isso. Quando Deus me falou, não faça isso. Honrar lideranças, pastores, apóstolos, profetas. Honrar lideranças é de Deus, é legítimo e é bíblico. Mas você dá honra. Eu já dei ofertas para um líder meu, muito mais que eu dei um presente para meu pai. Meu Deus. No dia que eu fui honrar meu líder, era dinheiro, uma oferta generosa. No dia que eu fui dar um presente para meu pai, eu não dei o presente para meu pai 1% do valor que eu dei para o meu líder. Sabe? Não pode. A gente acaba invertendo valores. Biblicamente, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seus dias sejam acrescentados na terra. Agora, honrar os profetas, o que é honrar os profetas? Ficar bajulando, dando presente? Não. Honrar os profetas, Paulo, é você... Porque os profetas recebem de Deus uma palavra. Se o profeta está em Deus, como Elias fala, eu sou profeta do Senhor, em cuja presença estou, que tem profeta que não está na presença de Deus. Balaão tinha uma palavra profética precisa, mas não estava na presença de Deus. Não era profeta de Deus. Mas tinha uma palavra, se ele decretasse, acontecia. Era, na verdade, um macumbeiro da época. A palavra dele era precisa, mas ele era digno de honra? Não. Honrar um profeta, honrar uma unção profética, se a palavra que ele trouxe veio de Deus, você tem que se submeter a ela. Honrar o profeta é isso. É se submeter à palavra profética. Por exemplo, eu estou no culto profetizando. 1 Coríntios 14:3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, quando eu ministro a palavra, eu estou profetizando. Então, se eu estou dizendo se santifica, se submete. Hebreus 13 fala, sujeitai-vos aos vossos pastores, porque eles velam de vocês e hão de dar conta de Deus diante de vocês. Por exemplo, eu estava com a discípula agora, ela falou, pastor, eu recebi um convite para ministrar numa igreja assim, assim, assado. Gente, não precisa pedir pastor para ir nos lugares. Eu já passei por algumas situações como essa aí, bem complicadas. Gente, não precisa pedir. É como se o pastor fosse o dono da pessoa. Não é. Pastor não é dono de ninguém. Pastor, ele está ali para cuidar. A pessoa pode ir para qualquer lugar, pode. Tem gente que tem um compromisso com o ministério local. Por exemplo, sim, claro. Você faz parte da mídia. O Tiago faz parte também ali, já agora é mixador, né, da mesa de som. Então, por exemplo, se ele está numa escala, então ele tem a responsabilidade de cumprir o papel dentro do ministério dele. Verdade. Se porventura ele está na escala e ele recebeu um convite, ele precisa notificar previamente para que a gente possa substituí-lo de forma tranquila. Mas você não tem que pedir.
Os escândalos que aconteceram, o povo pedia para ir para o aniversário da vovó e tinha pastor que não deixava. Eu ficava assim, meu Deus, como é que pode? Meu Deus, é bem polêmico. Não, como é que pode? Realmente. Não pode. Isso é feio. É como se... E tem pessoas, Paula, eu conheci muitas, substituiu o temor do Senhor pelo temor do líder. Meu Deus. Eu não quero ninguém me temendo, não sou Deus, não morri na cruz. Eu quero que as pessoas me respeitem, me honrem, como honrar a voz que o Senhor tem trazido para a nossa vida. Só que a menina veio, ela não veio me impedir, ela, pastor, ela é uma das ministras, ela faz parte do Ministério Infantil. Ela, pastor, eu recebi um convite para ir para tal lugar. Eu falei, amém, minha filha, que Deus te abençoe, porque ela já tinha aceitado, tá certo. Tá certo, ela já aceitou, mas ela, como tem uma responsabilidade na igreja, ela, pastor, ó, no mês de setembro, estamos em agosto, recebi um convite assim, assado para estar num determinado lugar. Amém. Deus abençoe, seja bênção, flua. Você é um representante da casa profética, amém, onde amém. você vai. Então, no império, no sistema, Paula, você não pode ir. Meu Deus. No sistema não pode. Mas aqui nós estamos implantando, não é um sistema, a gente está implantando um reino. E no reino, Paulo, o Espírito Santo é quem conduz as pessoas. Amém. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer sobre, e aí quando eu pecar, quando eu errar, o que a gente faz? Porque assim... Tem pessoas que se fecham, tem pessoas que saem da igreja, tem pessoas que estão sendo julgadas. Eu posso falar com o meu... Na verdade, assim, eu tenho acesso ao meu... Eu falo por experiência que eu tenho acesso ao meu pastor de poder conversar. Né? Mas eu queria que você falasse sobre isso com as pessoas. Porque tem gente que acha que errou, tem que sair da igreja, não pode congregar mais, não vai ser perdoado, vai ficar no banco lá da disciplina por não sei quanto tempo. Como é que acontece aqui na Casa Profética? Essa pergunta é maravilhosa. Eu vou trazer desmistificar mesmo sobre isso, sabe? Uma grande hipocrisia do sistema é assim. O cara tá na igreja, ele peca, foi exortado uma vez, duas, tá, mas ele continua pecando. Aí, eu não quero mais ele na minha igreja, ele não serve mais. Porque ele pecou e eu não consegui restaurar. Eu tenho um discípulo que ele cometeu um pecado, ele foi confessar para os líderes dele abominou a pessoa, excluiu de tudo. E aí ele veio falar para mim, eu falei, cara, no sistema é assim, se você pecar, você não presta. Aí a hipocrisia do sistema, quem tiver pecado não pode ceiar. Aí fica aquele fundinho, um grilo, cri, tipo, quem não tiver pecado não pode cear. 1 de João capítulo 1 diz, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Então, quem não tem pecado não pode ceiar. Quem pode ceiar? Ninguém pode ceiar. Porque todos nós aí, pecamos. Esse cara que é pecador que eu estou tratando aqui, que na verdade às vezes Deus está usando ele para me tratar, e aí eu não quero você na minha igreja. Aí agora eu vou fazer um movimento evangelístico, para ganhar o pecador lá de fora. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu tô com um pecador dentro da minha igreja que ainda não aceitou o conserto. Na verdade, Paulo, todo mundo tem o seu tempo de maturidade. Todo mundo tem seu tempo. Uns vão demorar um pouco mais. Outros já chegou, rapidinho, amadureceu. Mas tem gente que vai demorar um pouco mais. Você quer uma coisa que eu respeito uma pessoa que chega no gabinete e fala, pastor, eu caí nessa área. Você falou sobre isso nos cultos, eu fiquei assim bem impressionada, que você quer saber. Você quer que as pessoas sejam transparentes, de confiar a tal ponto de saber que eu posso falar para você que eu errei. Sim. Sabe por quê, Paulo? Por que eu posso falar para você que eu errei? Por que eu posso chegar lá e dizer eu errei? Primeiro bíblico. Tiago 5,16, se confessar os seus pecados uns aos outros. E orai pelos outros para serem curados. Salmo 32, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto, cujo pecado é perdoado, e cujo pecado não há engano e tal. E 1 João 9, se confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e te purificar de toda injustiça. Aí o que acontece? Um dos pilares do meu ministério, do Ministério Casa Profética, é restauração. Eu tenho que crer na restauração. Agora, como eu vou permitir a restauração numa pessoa se ela não confessa o pecado? As igrejas não ensinam as pessoas a confessar pecado. Eles ensinam as pessoas a
guardar o pecado dentro de si. E Provérbio diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera. E aí eu faço a pessoa engolir a transgressão dele sem confessar para a liderança, sem ter a paz de chegar no líder e falar: pastor, eu caí nessa área, me ajuda. Porque quando a pessoa vem confessar o pecado, ela vem pedir um socorro. E se eu vou julgar ela depois que ela confessa? Se eu vou excluir ela? Claro, existem os pecados morais, que a pessoa precisa, que, por exemplo, os que ministram no altar, que tem que ter uma vida de compromisso, uma vida de separação. Mas se ela cair, e no capítulo de João, 1 de João fala: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus. Então, como discípulo de Jesus e tendo o ministério de restauração, eu vou ajudar aquela pessoa. Quantas vezes, pastor, ela pode cair e você vai restaurar? Todas as vezes. Porque, Paula, tem gente que demora de amadurecer. Sim. Mas quando aquele discípulo amadurece, ninguém segura, né? Ninguém segura. E ele vai ser uma das ferramentas poderosas de restaurar outras pessoas. Porque a quem muito é perdoado, muito ama. Verdade, sabe? Então, quando eu não é que eu gosto que a pessoa venha confessar pecado para mim, não é isso. É porque ela precisa se libertar daquele pecado. E uma das ferramentas de libertação daquele pecado é a confissão. Sim. E eu, como líder, como mentor, como pastor ali daquela pessoa, eu tenho uma responsabilidade. A Bíblia fala nos evangelhos: a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Então, se a pessoa fica ali acusando, porque já tem o diabo que fica ali acusando ela. Se ela chega para mim e confessa o seu pecado, uma coisa que é nobreza, de uma grandeza, uma pessoa se expor. Sim. Né? Você dizer, pensa se você tirar de dentro de você uma coisa que está te perturbando. Tem uma pessoa que entrou no meu gabinete uma vez, ela não conseguia se perdoar de uma prática. E aí, ela, com muita luta, ela confessou aquele pecado. E muito envergonhada, muito constrangida, ela confessou. E ela falou assim: pastor, eu precisava contar isso para alguém, eu já não aguentava mais. Ela tinha cometido aquele pecado há anos. E ainda a consciência dela... acusação de Satanás, né? Quando ela confessou, ela falou: pastor, eu agora me sinto livre. Então, quando ela confessa o pecado para mim, eu vou orar por ela, liberar a cura. Agora, o que eu tenho que fazer com aquele pecado confessado? Lançar no mar do esquecimento. E olhar para ela como uma pessoa livre e não como uma pessoa pecadora. E como é que você olha para ela dessa forma? Não olhar para o pecado quando você olha para ela? O meu olhar para essa pessoa, Paula, depois de ela ter confessado o pecado, é de admiração. Primeiro ponto. Quando você escuta o pecado de uma pessoa, primeiro você está emprestando seus ouvidos para Jesus. Eu não tenho nada a ver na história, eu só estou emprestando seus ouvidos para Jesus. Vamos trazer um parêntese. Imagine o endemoniado de Gadara. Quantos pecados aquele rapaz cometeu para estar lá nos sepulcros? Muitos. Quando ele veio endemoniado, que Jesus mandou os demônios, a legião, para a manada de porcos, Jesus perguntou para ele qual era o pecado dele? Não. Jesus perdoou ele. A mulher pega em adultério. Todo mundo já, a pedrinha já na mão, porque a gente, o sistema. O sistema é assim. A pedrinha na mão, já pronto. Eu já estou pronto aqui. Aí Jesus falou: ok, gente, ok. Está escrito que pega em adultério, ela vai ser apedrejada. Ok. Só que só pode apedrejar ela pessoas que estão totalmente santificadas, com a vida no altar, sem pecado algum. E aí todo mundo olhou para dentro de si. O meu sentimento é esse. Eu olho para dentro de mim. Como é que eu vou olhar com um olhar diferente se eu, que tenho um ministério de restauração, eu ouvi o pecado dela, eu liberei a cura e o perdão sobre ela, porque a Bíblia nos dá esse respaldo, e agora eu vou olhar para ela como uma pecadora? Não, eu tenho que olhar para ela como uma pessoa que agora está sendo restaurada. Sim. Ô pastor, mas e se ela cai de novo no mesmo pecado? Eu vou restaurar ela de novo. E de novo, se ela cair, eu vou restaurar ela de novo. Porque vai chegar uma hora, Paula, que ela vai
ser absorvida pelo Senhor e Deus vai libertar. Mas se quando ela cair uma, duas vezes, e agora não te perdoo mais não, porque você está caindo demais. Jesus não me chamou para isso, por isso eu tenho que perdoar até quantas vezes? 70 vezes 7. Outra parábola, um homem justo chegou na sinagoga, Senhor, sou dizimista, sou ofertante, fiel, e cumpro as minhas obrigações para com o Senhor, com a família e tal. Estou aqui para receber a minha bênção. Aí chega um pecador. Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu, que eu estou consternado, porque pequei. Ele batendo no peito, o judeu, quando ele quer confessar um pecado, ele bate no peito. E ali o texto fala, qual dos dois foi absorvido? O que confessou o pecado. Essa mulher que foi expulsa, a Maria Madalena, que foram 7 demônios, expulsou ela. Essa mulher foi a principal potencializadora do ministério de Jesus. Uma mulher que Jesus perdoou os pecados. Sabe? A caverna de Adulão de Davi treinando pessoas endividadas, com problemas, dentro de uma caverna. Foi o melhor exército que a Bíblia relata que foi levantado em toda a história bíblica. Foi o exército de Davi. Você acha que você como pastor, que dá consegue olhar para as pessoas, eu vejo que você tem um olhar eu acredito em você. Você acha que Jesus olha dessa forma para as pessoas, mesmo com seus defeitos? Primeiro que Jesus olha para nós a partir da pureza do coração dele. Jesus não vai olhar, ainda que você esteja inundado no pecado. Imagine um drogado, imagine uma prostituta, um homossexual. Se Jesus olhar para ele a partir do pecado dele, ele está olhando com um olhar caído. Se eu olho para você, para qualquer pessoa, com o olhar de que ela está caído, ele está caído, eu estou olhando com um olhar, eu que estou olhando com um olhar caído. Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim, nada é puro para os impuros, mas para quem é puro, tudo é puro. Então, Jesus olha para nós segundo o olhar dele, segundo a ótica dele. Se ele está em nós. Exatamente, ele olha no formato, ainda que eu esteja ali inundado no pecado. Se Jesus não enxergasse uma potencialidade, por exemplo, a mulher de Samaria estava no 5º casamento e já estava entrando para o 6º. E Jesus foi encontrar com aquela mulher. Meu Deus, é forte, hein? Rapaz. E Jesus foi encontrar com aquela mulher porque era necessário ele passar por lá. Para quê? Para libertar ela. E ela teve um potencial de, através dela, Samaria recebeu Jesus. Meu Deus. Sabe? Então, por exemplo, eu tenho um ministério de libertação, intercessão, de restauração e de adoração. Eu acredito em todo mundo que eu discipulo. Meu Deus, isso é forte. Eu acredito. Sim. A pessoa vai me decepcionar. Ninguém me decepciona, Paula. Primeiro ponto. Ninguém me decepciona. Eu não tenho expectativa em pessoas. Eu tenho expectativa no Senhor e no que Ele pode fazer. Eu vou falar uma coisa olhando para mim hoje. Se eu não acreditasse no Ministério da Restauração, eu era o primeiro a não estar aqui. Fui restaurado. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, transformada pelo Evangelho de Cristo. Muito bom. Totalmente Muito bom. transformada. Então, caiu, procure seu pastor. Mas ele vai me ver com outros olhos. Procure uma igreja que tem um reino. Meu Deus. Não procure um império, que tem igrejas que são impérios. Mas procure uma igreja que tem um reino. Porque a Bíblia fala que onde você derrama muito amor, a pessoa, quando ela é muito amada, ela se sente importante. E ela muda pelo o amor, porque o amor transforma. E outra coisa, a Bíblia fala que quando você tira um pecador da sua prática, sobre a cabeça amontoa muitas brasas. Então, tipo assim, quando você tira um pecador, é como se ele tivesse aprisionado numa prática, num cativeiro. Quando você tira ele desse cativeiro, sobre a cabeça dele amontoa brasas, fora os galardões de Deus, que Deus pode abençoar a nossa vida. Então, eu honro sim pessoas que abrem o coração, que é uma coisa muito difícil. Verdade. Pessoas que se expõem. Verdade. Principalmente no tempo de hoje, que
tudo é muito perfeito lá fora nas redes sociais, né? A gente precisa ser perfeito. Se você pergunta, você disciplina uma pessoa que é do altar que cai, você disciplina ela? Não, eu não uso esse sistema de disciplina. O que eu uso? Eu uso a forma do reino, restauração. E para isso ela precisa se afastar para ser restaurada. Ela tem que se afastar para ser restaurada. Ela precisa passar pelo processo de confissão de pecado. Ela tem que passar pelo processo de libertação daquela prática e depois ela é reintegrada ao ministério. Muito bom. Falar de outro assunto polêmico que me chama muita atenção na casa profética é dízimos e ofertas. Porque essa palavra, dinheiro, não é tão falada aqui. Eu vim de alguns lugares que é normal se falar muito sobre isso, né? E por que a igreja é tão próspera, a casa profética, a igreja é tão próspera mesmo? Eu falo assim para todo mundo, gente, é um lugar simples, mas é um lugar muito próspero, muito próspero. Agora mesmo a gente foi lá no seu aniversário, e Juliana falou, rapaz, tem muita comida. E eu falei, realmente tem muita comida. E o que me chamou a atenção foi isso, né? Da onde vem isso? Se vocês não gritam que vocês precisam de recurso a todo momento aqui. No império, ou no sistema, você precisa sustentar a máquina. Então precisa se falar de dinheiro. No reino, o dinheiro vem da boca de um peixe. Verdade. É Deus que sustenta. Se a obra é de Deus, é Deus que sustenta. A gente não sustenta. Eu não tenho capacidade nem financeira. Eu ia vender meu carro, inclusive. Acabou que Deus falou, não vai precisar vender carro. Então, o que acontece? Por que eu não falo de dízimo e oferta? Então, dízimo e oferta não é de Deus, pastor? Não. Dízimos e ofertas são mandamentos bíblicos. Sim. São bíblicos. Eu não vou falar mandamento. É uma ordenança de Jesus. Está na Bíblia, está no Antigo Testamento, está no Novo. Eu não vou abrir para não precisar discorrer. Jesus não condenou em Mateus 23 que não precisaria dar o dízimo. Mas Jesus também, ele gosta que as pessoas tenham revelação. Porque, por exemplo, eu não tinha uma revelação de Deus como pai. Então ele não era meu pai? Ele sempre foi meu pai. Só que Deus tem um tempo. Tiago, eu não me lembro onde fala assim, Deus é tardio? Não, Deus não é tardio, ele é longânimo. Ele espera você ter uma revelação daquilo. Então, qual é a função do meu coração? Tem gente que não acredita em dízimo e oferta. Só que quando o evangelho do reino, enquanto eu ficar incisivamente cobrando dízimo e oferta, tem uma pessoa que veio para a casa profética, que o pastor dela imprimiu um boleto para ela pagar todo mês. Primeiro que o pastor dela já limitou quanto ela tem que ganhar mensal. Meu desejo é que meus discípulos ganhem fortunas. Quanto mais eles ganharem fortunas, mais eles serão fiéis e dizimistas na casa do Senhor. Então, meus discípulos ganhariam fortunas, né? Sim. Fortunas. Então, como é que eu vou limitar meus discípulos? Por que aqui não tem ali o envelope, que tem igreja, tem o envelope de cada pessoa, com CPF, tudo bonitinho. Sim. Os envelopes de todos os meses. Por que não tem isso aqui? Primeiro que eu não quero controlar as pessoas. Que a gente está num reino, onde o Espírito está... A liberdade. Mas eu não quero dizimar. Não tem problema. Não tem problema. É Deus que sustenta. É Deus que sustenta. Dízimo é de Deus? Dízimo é de Deus. É legítimo. É bíblico. Oferta. Paulo ainda fala que Deus se agrada com quem contribui com alegria. Então, como é que eu vou oprimir as pessoas a fazer uma coisa que Deus vai fazer ele realizar esta obra quando ele tem uma revelação? Então, o que eu faço? Eu oro. Meu pai, tem gente aqui na casa não tem revelação de que dízimo é de Deus. Então, eu quero que o Espírito, porque é o Espírito Santo, Paula, é ele que convence. É ele que vai dizer que sim, que não. Tem uma discípula, ela não pediu para contar, eu não vou falar o nome dela. Sim. Ela veio de um ministério que a palavra que uma pessoa disse que o pastor dela falou, e eu acredito que o pastor realmente falou, que eram pessoas que davam muito trabalho na igreja. Então, tipo assim, não dá muito trabalho, vai-te embora. Então, se eu quiser uma igreja onde as pessoas não dêem trabalho, eu vou pastorear no céu. Lá tá todo mundo perfeito.
Verdade. Esses dias, essa discípula que dava muito trabalho nesse ministério chegou para mim e me entregou uma oferta de R$2.900. Meu Deus. R$2.900. Se tu olhar para ela e você fala assim, essa menina não ganha um salário mínimo por mês. Mas ela virou para mim e falou, eu quero dar uma oferta assim, assim, assado. E eu falei, minha filha, vai orar, Deus te fala. Daqui a pouco eu tô vendo um negócio caindo no Pix da igreja e ela veio no púlpito pedir para uma oração pela oferta que ela deu. E eu fiquei assim, meu Deus. Ou seja, Paula, aqui na Casa Profética, que a gente se move no reino, não debaixo de um sistema, eu quero que as pessoas tenham uma revelação. E revelação, como Pedro teve que Jesus era o Cristo. Revelação como Davi teve, de que Jesus é o Senhor, mesmo estando longe do seu tempo. Revelação que Davi pôde comer o pão da proposição. Revelação de que tem gente que ora em línguas porque acha que não é para ele. Revelação de textos bíblicos da Escritura. Os dízimo e oferta, Paulo, é uma revelação, como qualquer outra. Mas e se faltar o dinheiro para pagar as contas? Se faltar o dinheiro para pagar as contas? Não vai faltar, porque o Deus da Casa Profética, que nós estamos manifestando o reino, é Ele quem supre as nossas necessidades. Muito bom. É Deus que supre. Então, você acha que é desconfortável ficar falando de dinheiro no púlpito? Eu acho. Mas nunca tive problema de falar de dízimos. Nunca tive. Na verdade, a Casa Profética fala de dízimo, né? Mas não tão invasiva. Não, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Né? Você tem que fazer, senão Deus não te abençoa. E aí? Se você olhar todos os cultos, a gente tira dízimo e oferta. Sim. Mas não é uma coisa que a gente precisa ficar falando. Eu estou perguntando porque isso é muito claro hoje, de uma forma gritante. Gritante, entendeu? Em muitos lugares. E isso me deixou, tipo assim, por que é tão diferente? Não que aqui é perfeito, não existe, não é perfeito. Eu sempre falo, não é a igreja perfeita, né? Quando as pessoas me perguntam. Mas Jesus está lá, né? Como você falou, a liberdade. Sim, pode continuar. O dízimo, as finanças, por exemplo, sem dízimo e oferta, as finanças na igreja é um pilar que mantém a igreja aberta. Se o pessoal não dizimar e ofertar aqui, eu vou fechar as portas. Uhum. Porque dinheiro é um pilar que mantém de pé a casa. Sim. Só que esse pilar, eu me lembro um discípulo muito querido, que hoje ele não congrega mais com a gente, ele saiu, ele tinha uma revelação de dízimo e oferta muito relevante, que ele dizimava e ofertava muito bem. Uhum. E quando ele saiu, eu fiquei assim, pastor, a gente se preocupa, né? Sim. Mas Deus falou assim, a casa é minha, eu sustento ela. Meu Deus. A obra é do Senhor. A casa, eu não abria uma igreja. Eu não abri uma igreja. A igreja não se abre, ela nasce. Uhum. E ela nasce de um ventre que tem revelação de que a igreja é o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus na igreja é difícil, por causa do sistema, mas é possível. A gente está tentando. Uhum. Vamos fazer de tudo. Eu não quero pregar sobre dízimos e ofertas, mas eu quero que as pessoas tenham uma revelação. Você vai perceber na minha oração, consagrando, eu sempre falo assim, Deus, aos que não têm uma revelação sobre isso, dê a eles a oportunidade. Sim. Porque quando eu trago minha oferta, meu dízimo na igreja, na hora do culto, eu estou trazendo uma revelação que eu entendi no meu espírito. Então, se eu entendi a revelação do dízimo e da oferta, acabou, Paulo. Eu vou fazer aquilo com liberalidade, com bondade, com gratidão, com alegria. E eu não preciso ficar falando. Eu só preciso orar. Só. Pai, atrai os que vão potencializar a tua obra. Porque tem pessoas, Paula, que ela não vai dizimar, não vai ofertar. E aí? Eu vou excluir ela? Você acredita que um dia a revelação pode chegar? Ela estando ali, vai chegar. Mesmo, vai chegar, na verdade, né? Mesmo que não chegou naquele momento, mas vai chegar. Vai chegar. Sabe por que vai chegar? Porque aquela pessoa, ela quer conhecer Jesus. E eu não posso colocar uma pedra de tropeço financeiro
Uma vez, eu vou contar uma história. Uma pessoa chegou para mim, me procurou e falou: pastor, eu não estava congregando no período da pandemia e eu fui guardando o meu dízimo e deixei em casa. E aí houve um problema na família, gerou aí um divórcio. E aí a esposa passou por uma pequena dificuldade. Por causa, o divórcio sempre é delicado, né? Sim, sim. E aí ela arrumando as coisas, ela achou o dinheiro que o marido estava ofertando, dizimando em casa. Ele pegava o dízimo e guardava. Guardava para no momento certo levar para a igreja. No momento Levar para a igreja. Ele já tinha me procurado. E aí ele falou assim, ela achou e falou assim: pastor, eu achei o dízimo da igreja. O dízimo que meu marido guardava. Sim. Aí eu falei: foi. Eu tinha ido na casa dela, assistindo as necessidades, a dificuldade que ela estava tendo. E ela estava orando: Deus vai me suprir. Eu falei: minha filha, eu sei que os pastores que vai ouvir isso não vai concordar com Jefferson. Mas é o reino, Paula. É o reino. Eu falei: ô filha, eu ia falar o nome dela, não posso. Ô filha, tu lembra que você falou que estava orando para Deus trazer provisão? Ela falou: lembro. Eu falei: esse dinheiro pode ser a provisão. Meu Deus. Ela falou assim: não, pastor, não. Esse é o dinheiro do dízimo. Eu falei: eu sei, mas agora você está precisando desse dinheiro. E eu, como seu pastor, eu te abençoo ficar com ele. Não, pastor, não quero ficar com esse dinheiro porque eu vou arrumar um problema até com Deus. Eu falei: minha filha, eu entendo tudo que você está passando, essa dificuldade, só que tu não orou para Deus trazer uma provisão? E encontrou. E ela estava dentro de sua casa. Meu Deus. Não, pastor, não, eu vou dizimar, eu preciso fazer isso, eu aprendi desde criança. Eu falei: eu sei, mas talvez você aprendeu errado. Aí você fala: mas a viúva deu a única coisa que tinha. Gente, não generaliza as coisas, existem situações e situações. Então, tipo assim, eu tô vendo uma pessoa padecendo, ela vai ter que cumprir ao pé da letra um princípio que Jesus quebrou vários com os fariseus. Por causa de uma regra. E eu falei assim, faz assim, minha filha. Divide no meio, então, já que você quer fazer. Não, pastor, não posso tocar nesse dinheiro. Ela falou assim, inclusive eu quero que o senhor venha buscar esse dinheiro, porque eu não quero o dinheiro aqui para não ser tentado. Eu falei: não posso. Porque o texto bíblico está dizendo trazer. Sim. Aí eu, por curiosidade, perguntou o valor. Eu perguntei para ela. E naquela semana, a gente ia trazer nossa pastora Cida. Eu falei assim, eu orei a Deus para que trouxesse o dinheiro da oferta para ela. Naquele dia ela veio. Aí ela falou assim: pastor, tem 2.900 reais. Eu falei: menina, deixa de você ser boba. Esse valor pode suprir suas necessidades por um tempo. Aí ela falou assim, não, pastor, eu quero trazer. E ela trouxe o dinheiro. Eu falei: estou recebendo o seu dízimo. A igreja Casa Profética está recebendo o teu dízimo. Estou abençoando o seu dízimo. Meu Deus. Estou te dando. Não estou te devolvendo. Estou te dando como oferta. Para abençoar a sua vida, no caso, ela estava precisando. Ela: não, pastor, eu quero entregar e não quero ficar com nenhum centavo desse dízimo. Eu não quero problema com Deus. Eu falei: minha filha, amém. Eu cumpri meu papel como um sacerdote, que Jesus não repreendeu os discípulos lá em Mateus 23 sobre trazer o dízimo e a oferta, mas ele precisa cumprir o amor. E o papel da igreja é cuidar. Meu Deus. O papel da igreja, Paula, é cuidar. Cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, dos mais pobres. Esse é o papel da igreja. Muito bom. Então, muito bom. Uma revelação. O dízimo é uma revelação. Muito bom. E para encerrar, né? Eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo qual é o papel da Casa Profética. Eu sei que a gente, resumindo, a gente já falou muitos takes aí, né?
De como é a casa profética. Qual o papel? E para encerrar, qual é o papel? A gente pode falar papel, não sei, da casa profética. Né? Eu queria, não para mim agora, que você falou muitas coisas para mim, eu queria que você falasse para as pessoas. Né? Talvez existem pessoas que estão vendo o vídeo que não tem congregação, não é congregação, você gosta de falar, né? Não tem uma casa, porque que é uma casa que não é uma igreja, né? Quando eu falo da casa profética, eu falo assim, não é só um nome, casa profética, é uma casa de verdade. É um lugar que você, na sua casa, você faz o quê? Você senta, você abre a geladeira, você se sente em casa, você não finge ser ninguém. Lá é da mesma forma, é assim que eu penso a casa profética, eu me sinto dessa forma aqui. E essas pessoas que não têm uma casa para estar, né, para congregar, para conhecer ao Senhor, o que você tem para falar para elas? Eu quero dirigir para você agora, que tu vai assistir essa edição do podcast. A Casa Profética não é uma igreja. Nós não somos uma igreja. Somos um ministério que manifesta o reino. E o reino é formado de filhos. E filhos, eles moram numa casa. Por isso, Casa Profética. Muito bom. E na casa profética a gente tem uma mesa que a gente quer se assentar, ouvir teu coração, cuidar de você e te restaurar. Então, você que tem um título que eu não gosto, você que está desigrejado, você que não participa de nenhum ministério de uma igreja, eu quero te fazer um convite especial. Vem estar com a gente vai cuidar de você. Você que foi ferido pela igreja, vem estar com a gente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele quer que você dê mais uma oportunidade de ser tratado, cuidado, restaurado. Eu sei que num ambiente onde tem pessoas, é um ambiente que talvez vai trazer um fator delicado. Onde tem pessoas, tem esse fator delicado. Mas uma coisa é certa, o Senhor vai restaurar suas feridas, vai curar você. E eu quero te convidar a sentar na mesa com a gente, para beber do vinho, comer do pão e ceiar juntos, porque Jesus, a palavra do Senhor fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, fala de uma casa. Muito bom. Eu entrarei na tua casa, sentarei na mesa para quê? Para comer, para ceiar. Então, isso é a casa profética, é um lugar onde você vai ter acesso, você vai sentar na mesa, você vai ceiar com Jesus, vai ser restaurado e o Senhor vai te dar a oportunidade mais uma vez de ser liberto, curado e restaurado para a glória de Jesus. Amém, muito bom. Temos 58 segundos, a gente vai orar para essas pessoas agora, né? Amém. Então vamos orar. E muito obrigada. A gente pega, capta do celular e coloca lá pelo... Tá. A gente coloca pelo celular. Você quer falar alguma coisa antes disso? Não. Já. Amém. Já fomos bem... já expomos a visão ministerial. Amém. E agora orarmos, né? Para o Senhor poder... Traz essas pessoas que precisam estar aqui. Então vamos orar, né? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Amém, Pai. Eu abençoo aqui todas as igrejas da cidade. Amém, Deus. Do nosso estado, da nossa nação e do mundo. Que ambas reflitam o reino de Deus. Amém, Pai. E que toda estrutura que não vem de Deus, elas caiam por terra. Que o Senhor levante ministros que tenha o mesmo sentimento do coração de Jesus. Amém. Pessoas que queiram restaurar pessoas, que queiram cuidar de pessoas. E um dos maiores prazeres que nós temos é pessoas que cuidem de pessoas. Sim, Pai. E por isso eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que a tua presença possa abençoar cada pessoa. Sim, liberar cura, restauração e ampliar a visão para que eles tenham uma revelação de que o Senhor vai extrair de dentro da igreja a sua noiva. Amém, e eu quero Pai. abençoar cada pessoa que está nos assistindo agora. E o Espírito Santo possa encher o coração delas. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que ficou até aqui, recebeu essa oração, foi abençoado. E não se esqueça, gente, curta esse vídeo, compartilha, deixe seu comentário, nos siga nas redes sociais. Eu vou botar a rede social do meu pastor, porque ele bota muita coisa lá que vai edificar a sua vida. Vou botar minha rede social aqui. E é isso. Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast. E vai ter muitos, viu? Muitas palavras de sabedoria que o meu pastor aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo. Amém? Ai, Thiago, liga esse ventilador aqui que eu tô pingando de suor. Amém. É o alarme. Amém. Vamos fazer uns 10 mil cortes, mas tá tudo bem. Amém. Pra esse episódio, a gente vai cortar, viu? Fique tranquilo que as partes que deu errado a gente vai cortar. Então, meu pastor, seja bem-vindo.
Tchau.